Olá pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Teoria da Computação pelo curso de Ciência da Computação no campus da UFC em Crateús. E dando continuidade ao nosso estudo sobre classes de complexidade, a gente vai falar agora sobre o conceito de completude. E o conceito de completude ele serve tanto para estabelecer uma espécie de maximalidade quanto à dificuldade de se resolver um problema ou de se decidir uma linguagem dentro de uma classe de complexidade, como também o conceito de completude serve para que a gente possa estabelecer relações entre classes, uma vez que se exiba um problema ou uma linguagem completa para ambas as classes. Então vamos dar uma olhada na definição, né? Tomando C como uma classe de complexidade e L como uma linguagem pertencente a C, a gente diz que L é uma linguagem C completa se qualquer linguagem L' pertencente a C também pode ser reduzida para L. Ok? E em verdade, esse conceito ele pode ser ainda mais dividido. A gente pode primeiro definir o que seria ser difícil. E ser difícil, uma linguagem é ser difícil quando toda linguagem de C pode ser reduzida a ela. Enquanto que uma linguagem é ser completa quando ela é ser difícil e pertence a C, tá bom? Então a gente tem essa definição mais detalhada do que a definição que é trazida no livro, tá? Fazendo a distinção entre ser difícil e ser completo. Um conceito que vai surgir também é o conceito do fechamento para redução. A gente diz que uma classe C' ela é fechada para redução quando, uma vez que L, uma linguagem L, é reduzível para a linguagem L' e L' pertence a C', então o fato de L ser reduzível para L' implica que L pertence a C', certo? Ou seja, a gente diz que a classe C' ela é fechada para redução porque é suficiente que haja uma redução de L para L' e L' pertencendo a C' para que L pertença a C'. Aqui a gente tem alguns exemplos de classes que são fechadas para redução. A classe P, a classe NP, a classe CoNP, a classe L, a classe NL, a PSpace e a classe ESP. Tá bom? O que acontece aqui, por exemplo, no caso da classe P, é que se existe uma certa linguagem ou problema que é reduzível a um problema em P, como as nossas reduções elas trabalham com a limitação de espaço logarítmico, o que acontece é, as nossas reduções de espaço logarítmico, elas acabam sendo também reduções de tempo limitadas a ter um tempo polinomial de execução. Então, uma vez que haja uma redução de L para L' e L' pertence a P, isso quer dizer que a linguagem L ela pode ser decidida fazendo-se a redução para L' e utilizando a forma de decisão para L', que vai ser executada em tempo polinomial. Como a redução também é executada em tempo polinomial, pode ser feita em tempo polinomial, então a gente tem que a linguagem L em particular também pode ser decidida em tempo polinomial, utilizando essa composição de redução e a forma de se decidir L', e portanto L pertence a P. O mesmo argumento segue para as demais, e é justamente por isso que, quer dizer, exatamente o mesmo argumento não, mas argumentos análogos seguem para as demais,
E é justamente por isso que o nosso conceito de redução ele foi desenvolvido utilizando uma restrição tão forte quanto espaço logarítmico, tá bem? Um resultado bastante importante, então, é o seguinte: dado que você tem duas classes de complexidade, C e C', e ambas são fechadas para redução, basta que haja uma linguagem completa para ambas que você consegue caracterizar as duas classes como sendo, na verdade, a mesma classe. E a prova para isso é bastante simples. Se você pega uma linguagem L pertencente a C, você sabe em particular que a linguagem L ela é completa para C'. Na verdade, é bem o contrário. Se você pega uma linguagem L pertencente a C', e essa linguagem L, ela tá, na verdade, você pega L completa pertencendo tanto a C como a C', ok? Então, essa linguagem L, por ser completa para C, a gente sabe que todas as linguagens de C se reduzem para a linguagem L, que também pertence a C'. Como essa linguagem L pertence a C' e todas as linguagens de C reduzem-se a L, o fato de C' ser fechada para redução, como a gente já havia discutido, implica que todas as linguagens de C também pertencem a C'. Afinal, L é completa para C e está em C'. Logo, toda linguagem de C se reduz a L, que está em C', e como C' é fechada para redução, a gente sabe que então toda linguagem de C pertence a C'. Logo, a classe C é um subconjunto da classe C'. Para provar o oposto, que C' é um subconjunto de C, basta você repetir o mesmo argumento trocando C e C' de lugar. E você vai obter a mesma coisa, tá? Na verdade, você vai obter que C' é um subconjunto de C. E daí você tem que C e C' são a mesma classe de complexidade. Uma coisa que você deve notar, então, é que a noção de completude junto com fechamento para redução serve para caracterizar classes de complexidade umas como sendo outras. Ou seja, se você tem duas classes de complexidade fechadas para redução e a interseção dessas duas das classes completas, ou seja, se você tem C e C', duas classes de complexidade fechadas para redução, e a classe C completa e a classe C' completa tem pelo menos uma linguagem comum, ou seja, tem uma interseção não vazia, então você sabe que C e C' são a mesma linguagem, ou são a mesma classe de complexidade. Uma outra forma de ver isso é que duas classes de complexidade distintas, elas não vão se intersectar nas suas subclasses completas, tá bem? É uma outra forma de ver esse resultado. A partir de agora o livro traz algumas demonstrações que são mais extensas de se passar nesse formato. O ponto do livro agora é estabelecer dois problemas completos. Ele estabelece circuit value como um problema P completo. E é uma prova bastante longa de se abordar em vídeo. E ele também estabelece o teorema de Cook. O teorema de Cook diz que SAT é NP completo. Apesar de ser uma demonstração mais longa, essa demonstração ela merece pelo menos um overview. E como se dá a demonstração de que SAT é um problema NP completo? Como você faz isso? Você precisa mostrar que SAT está em NP. Naturalmente, uma máquina de Turing seria capaz de não deterministicamente gerar todas as valorações para as variáveis da instância de SAT e verificar a validade daquela valoração ou não, tá bom?
Então é natural você imaginar que SAT esteja em NP. Para mostrar que SAT é NP completo, para finalizar essa demonstração, você precisa mostrar que todo problema em NP reduz-se a SAT. Apesar de parecer muito complicado, na verdade você pega um problema qualquer em NP, e como ele está em NP, você sabe que existe uma máquina de Turing não determinística capaz de resolver, capaz de decidir aquele problema, aquela linguagem, em tempo polinomial. Então o que é que você faz? Como você sabe que aquela linguagem tem uma máquina de Turing que resolve que decide a linguagem no número polinomial de passos utilizando o não determinismo, dada uma entrada para essa máquina de Turing, você deve mostrar que é possível modelar a execução dessa máquina de Turing utilizando uma fórmula lógica de primeira ordem, tá bom? Então é basicamente isso que acontece. A redução, a prova desse teorema, ela passa justamente pela construção de uma fórmula lógica capaz de modelar a execução de uma máquina de Turing, tá bom? Bom, e uma vez mostrado, pelo menos um overview desse teorema, de que é feita uma fórmula lógica de primeira ordem capaz de modelar a execução de uma máquina de Turing que executa em tempo polinomial para uma certa entrada, e inclusive, diga-se de passagem, é essa limitação da quantidade de tempo que a máquina de Turing demora que vai garantir que a nossa fórmula lógica ela é finita e, portanto, pode ser construída. É essa limitação de tempo que garante que a nossa fórmula lógica ela pode ser construída, tá? E bom, com isso em mente, com ao menos esse overview da demonstração do teorema de Cook, a gente encerra o conteúdo da aula de hoje e até a próxima aula.